Bom, pessoal, aqui é o professor Luiz, do Centro Educacional de Paula. Eu sou professor de Química. A gente vai continuar as nossas aulas em ensino à distância por causa do surto de coronavírus, né? Aqui em Brasília tem diminuído um pouco e o governo está relaxando um pouco quanto às coisas, mas a tendência é, com esse relaxamento, ter um aumento de casos um pouco maior, né? Então, seguiremos ensinando em casa. Bom, a gente está na unidade 3, a gente vai estudar agora os radicais orgânicos. Na unidade 2 nós estudamos os compostos orgânicos, agora a gente vai estudar os radicais orgânicos, né? E, bom, com o estudo dessa unidade a gente vai aprender a identificar e classificar, indicar e as nomenclaturas corretas dos radicais orgânicos. Para começar, o que são radicais orgânicos? São aquelas pessoas que sobem em locais altos e ficam tirando fotos? Não, aquilo são pessoas radicais, não são radicais orgânicos, apesar de pessoas serem orgânicas, né? Enfim, não. Radicais orgânicos, para começar, radicais, eles são átomos ou moléculas com elétrons livres que têm uma facilidade muito grande em reagir com outra molécula, entendeu? Por exemplo, se eu tenho um determinado tipo de... Exemplo, pessoal, tem um determinado tipo de ácido ou um determinado tipo de sal. Um determinado tipo de sal, por exemplo, vou pegar como exemplo um sal. Se eu chegar um radical perto do sal, ele vai quebrar a ligação do sal e vai se conectar com uma das moléculas que está ali. Por quê? Porque ele é um radical e o radical ele tem uma alta chance de reação química, uma alta chance de quebrar a ligação para ele poder se ligar naquele elemento, naquele átomo ou naquela molécula. O radical faz isso, ele quebra moléculas estáveis e se liga a elas. Bom, funções orgânicas, né? Radicais. Os radicais orgânicos, né? Eles são espécies ou conjunto de átomos ligados entre si e que apresentam um número ou mais de elétrons livres, né? No caso, são as valências livres, né? Nos radicais orgânicos, um carbono tem um elétron desemparelhado sozinho no orbital. Ou seja, está lá só com um carbono sobrando, um elétron sobrando. Bom, a gente tem aqui um exemplo metil, né? Um CH3, né? Um etil, propil, isopropil, N-butil, sec-butil, né, que está no segundo, isobutil, né, tercibutil, vinil, alil, propargil, fenil, alfa-naftil, né, beta-naftil, benzil, ortotoluil, metatoluil e paratoluil. Eu dei uma gaguejada porque alguns nomes são bem difíceis, parecem trava-línguas e é um pouco difícil, né? Ficar falando isso rápido. Enfim, não devemos confundir radical com íon, né? Pois enquanto os radicais são estruturas neutras, né? Os radicais eles não têm carga, eles são estruturas neutras. Os íons eles têm estruturas carregadas eletricamente. Um íon ele pode ser positivo ou negativo. Aqui não, os radicais que a gente tem aqui eles são neutros, eles não têm carga. Bom, classificação, né, e nomenclatura. Dentre os radicais que apresentam elétrons livres, né, em átomo de carbono, os mais comuns são aqueles formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, né? E esses radicais são classificados abaixo, né, que são os radicais monovalentes, que eles podem ser os radicais monovalentes, que apresentam um elétron livre em átomo de carbono. Podem ser aquilas ou alcoílas, né, que o elétron livre pertence ao carbono, a carbono que apresenta somente ligações simples, né? Por exemplo, esse butil aí, etil, quer dizer, esse etil. Elétron livre pertence ao carbono que apresenta uma ligação dupla, né? Essa etila. Alquilinas, o elétron livre pertence ao carbono que apresenta uma ligação tripla, né? Ou pode ser arilas, né? Onde o elétron livre pertence ao carbono do núcleo benzênico. Ou os radicais eles podem ser bivalentes, né? Apresentando dois elétrons livres pertencentes ao mesmo carbono ou átomos de carbono distintos. Ontem pode ser uns alquilenos, que os elétrons livres pertencem ao carbono distintos e saturados. Alquilidenos, onde os elétrons livres pertencem ao mesmo átomo de carbono saturado, que a gente pode ver agora, né, como a gente faz para dar o nome a esses radicais. Em primeiro lugar, né, a gente utiliza o prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbono, né, que a gente já viu nos slides anteriores.
E a gente acrescenta uma terminação que depende da classe que pertence ao radical, né? Vamos ver os primeiros prefixos, né? Que a gente já estudou, mas a gente pode dar uma reolhada nisso, né? Se tem um carbono met, dois carbono et, três carbonos prop, quatro carbonos but, cinco carbonos pent, seis carbonos hex, sete carbonos hept, oito carbonos oct, nove carbonos nono, 10 carbonos dec. Tem mais, pessoal, mas a gente geralmente trabalha com até 10 carbonos para que a cadeia não fique muito grande pra gente. Aqui a gente tem as terminações utilizadas de acordo com a classe dos radicais, né? A gente tem as alquilas, né? Para a nomenclatura desses radicais a gente usa o prefixo indicativo da quantidade de carbono seguido da terminação il ou ila. Por exemplo, radical alquila, né? Com um carbono, metil ou metila. Radical alquila com dois carbonos, é etil ou etila. Radical alquila com três carbonos, tem propil ou apropila. Isopropil ou isopropila, por exemplo, né? A valência livre no carbono central significa iso, né? Se o carbono que está com livre ele for o carbono do meio, ele é o iso. No caso, a partir da propil, do prop, dos três carbonos. Bom, ó, a gente tem aqui ó, o radical alquila com quatro carbonos, né? Nesse caso temos quatro possibilidades, pode ser isobutila ou isobutil, né? Normal butil ou N-butil, N significa normal, sec-butil ou S-butil, né? Valência livre em carbono secundário. Bom, terce-butil ou T-butil, né? Valência livre em carbono terciário. A gente também tem o radical alquila cíclica, né? Que a gente acrescenta nesse caso a palavra ciclo. Por exemplo, a gente tem esse triângulozinho aí com três carbonos, a gente tem ciclopropil. E a gente tem o quadrado aí que a gente tem o ciclobutil. Também tem as alquelinas, né, pessoal? Para a nomenclatura desses radicais, a gente utiliza o prefixo indicativo da quantidade de carbono seguido de "en", né? Indicativo da dupla ligação, né? E da terminação "il" ou "ila". Por exemplo, radical alquilina com dois carbonos. A gente tem o etil ou vinil, né? Radical alquilina com três carbonos. A gente tem o propenil ou alil com ou a gente também pode ter o isopropenil ou isopropanila. A gente também tem as alquilinas, né? Alquilinas, terminação. A gente utiliza o prefixo indicativo da quantidade de carbono seguido de "in", pessoal, que é o indicativo da tripla ligação, em determinação "il". Por exemplo, etinil ou etinila, que dois carbonos, certo? A gente também tem as arilas, né? A nomenclatura dos radicais arilas, elas não seguem nenhuma regra. Entretanto, você precisa saber o nome das seguintes arilas, né? A gente tem o fenil, benzenil, beta-naftil, alfa-naftil. Para indicar a posição de dois ligantes ou elétrons livres no núcleo benzênico, né, a gente pode usar os seguintes termos, né? Orto, meta e para. Assim, a gente tem orto, a gente começando de cima, né, do primeiro carbono sendo a ponta de cima, então as primeiras laterais, tanto esquerda como direita, né, a gente tem orto. As de baixo a gente tem meta. E a última ponta lá do lado contrário de onde a gente começou a contagem, a gente tem para. Por exemplo, a gente tem esses exemplos aí embaixo, né, que a gente tem o ortotouvil, onde a gente começou a contagem do carbono, onde ele está fazendo uma ligação com carbono com CH3 aqui em cima, né? Então a gente começou a contar a partir daí. E contando a partir daí, virando a primeira, ele está fazendo uma ligação aqui no primeiro ponto bem próximo a essa ligação, então ele é orto, né? Meta, ele está fazendo um ponto na parte baixa, né? Mais perto do lado contrário de onde a gente começou a contar. E o para, ele começa do lado contrário que a gente começou a contar, não é? Ou seja, ele está fazendo a ligação com o CH3 ali em cima, então atravessando praticamente do lado inverso ele está fazendo a ligação. Então, pessoal, a gente terminou aqui mais uma unidade, né? A gente terminou a nossa terceira unidade.
Aqui estão os meus contatos, eu estou deixando ele em todos os vídeos. Quando eu terminar de gravar essas aulas, eu vou começar a preparar a prova de vocês e junto com a prova eu vou preparar atividades e um slide só com as aulas do conteúdo da prova, ok? Até mais, pessoal!